Existem bênçãos que você não pediu a Deus, mas mesmo assim Ele vai te dar. Existem vitórias que você não pediu ao Senhor e mesmo assim Ele vai te entregar. A bênção de Deus traz paz e aquilo que não é de Deus não traz paz. E Deus está tirando do seu caminho tudo aquilo que tenta atrapalhar a sua paz. Deus me traz aqui nesta manhã, como boca profética, para profetizar sobre a tua vida, que todas as pedras de tropeço e tudo aquilo que tenta tirar a sua paz ou tenta roubar a sua bênção, Deus está repreendendo todo o mal, porque a bênção já foi decretada no céu sobre a sua vida. E é sobre isso que eu vou falar com você nesta manhã. Uma palavra profética do coração de Deus para o seu coração. É muito importante que você ouça esta oração até o final. Escute até o último segundo desta oração, porque Deus vai trazer respostas para você. Aquilo que vem de Deus traz paz. E tudo aquilo que tenta tirar a sua paz, Deus está colocando para bem longe de você. E tem muitas coisas sobre isso que eu preciso te contar na manhã de hoje. E eu quero cumprimentar a todos vocês, ovelhas de Jesus, minha amada família de oração, exército de oração, composto de homens de oração e mulheres de oração. Bom dia na presença do Espírito Santo de Deus. Está começando agora a minha, a sua, a nossa oração da manhã. E que a presença do Espírito Santo esteja conosco em cada segundo deste dia, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Dito isso, vamos conversar com Jesus, vamos orar a Deus e consagrar esse dia para Deus. E depois desta oração, eu tenho muita coisa da parte de Deus para te entregar. Tá certo? Então, por esta razão, já confirma aqui o seu gostei, clica no botão gostei. Se você é novo aqui no canal, se inscreva gratuitamente, faça a sua inscrição, ative as notificações na opção todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção, uma maravilha na sua vida. Então, todos vocês, cliquem em gostei. Assim que terminar esta oração, coloca nos status do seu WhatsApp também. Será uma bênção maravilhosa na sua vida e na vida de todos aqueles que verem a oração lá nos seus status do seu WhatsApp ou do seu Instagram. Vamos conversar com Jesus nesta manhã. Oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Nós te amamos, nós te glorificamos, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, pelo ar que respiramos. Obrigado, Espírito Santo, pelo dom supremo da vida. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado por tua resposta. Muito obrigado pelo teu perdão. Gratidão, Senhor. Seja conosco em cada segundo desse dia. Que esse dia seja um dia próspero, um dia produtivo, um dia de bênçãos, um dia de vitória, um dia da tua graça sobre nós. Abençoa esse dia com as ricas bênçãos do teu poder e que nós possamos ser consolados, fortalecidos e abençoados pelo teu poder. Eu apresento aqui a todos os pedidos de oração, por mais simples que seja, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor defenda, que esta oração possa chegar aos ouvidos de muitas pessoas e que essas pessoas possam ser abençoadas com esta palavra e com esta oração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Ajudar o próximo é uma missão de vida e nós, Igreja Nascidos para Vencer, estamos realizando esta tão importante missão. Quero destacar aqui o meu sincero agradecimento a todos os ofertantes e dizimistas desta obra. Que o Senhor Deus recompense 1000 vezes mais. E nesse momento eu quero apresentar a todos vocês o nosso relatório das ações sociais que realizamos nesse mês de março de 2026. Projeto Nave, em Contagem, Minas Gerais. Nós, do Projeto Social Nave, agradecemos pela contribuição da Igreja Nascidos para Vencer. Lar São Domingos, Maceió, Alagoas. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Cristina Mello, coordenadora pedagógica do Lar São Domingos. Venho agradecer em nome da instituição centenária, que acolhe centenas de meninos e meninas de 6 a 17 anos. Agradecer imensamente ao pastor Bruno pela excelente doação. Um beijo e muito obrigada. Projeto Na Favela, em Rio de Janeiro. Eu sou Arthur Júnior, presidente da Casa Favela. Eu quero vir aqui fazer um agradecimento ao pastor Bruno Souza e à Igreja Nascidos para Vencer de Feira de Santana. Muito obrigado por fortalecer a Casa Favela. Muito obrigado pela doação. Projeto Sopão do Bem, no Rio de Janeiro. Olá, eu sou a Rita Francisca, sou assistente social e coordenadora administrativa do Sopão do Bem RJ. Passando aqui para agradecer ao pastor Bruno Souza, aos fiéis amigos colaboradores da Igreja Nascidos para Vencer. Então, mais uma vez, muito obrigada. O coletivo Sopão do Bem, ele atende pessoas em situação de rua e também grupos vulneráveis que vivem em ocupações populares insalubres no entorno do centro do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima. Projeto Social Amor 21, Maceió, Alagoas. Alô, irmãos da Igreja Nascidos para Vencer de Feira Santana. Pastor Bruno, muito obrigado aí pelo apoio. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês aí. Projeto Social Mães de Coração, em São Paulo. Meu nome é Sara, do Instituto Mães de Coração. Atendemos mamães gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade. Quero agradecer ao pastor Bruno Souza e à Igreja Nascidos para Vencer pela doação para o nosso projeto. Muito obrigada. Projeto Social Semear, em Minas Gerais. Meus irmãos, pastor André da CUFA, já estamos aqui preparando a carreta que vai ser levada de BH para Juiz de Fora. E eu quero assim agradecer e dar um abraço no pastor Bruno da Igreja Nascidos para Vencer em Feira de Santana, Bahia. Gente, vocês são pessoas maravilhosas. Gente, vocês têm contribuído, a doação de vocês vai fortalecer mais toda esta doação. Os nossos irmãos lá em Juiz de Fora, onde nós estamos lá há dias trabalhando, abraçando, levando também um alimento e seguimos juntos na missão em prol da cidade de Juiz de Fora. Valeu, meus irmãos. Cada doação representa amor, cuidado e compromisso com o próximo. Igreja Nascidos para Vencer, uma igreja que ama vidas. E é muito importante que você envie a sua oferta para a Igreja Nascidos para Vencer. E quando você planta a semente da sua oferta nessa terra boa, você vai colher os frutos espirituais de muitas prosperidades em todos os sentidos. Eu vou deixar aqui na tela o número Pix da nossa Igreja Nascidos para Vencer. Faça uma oferta, se possível, ainda hoje. Manda uma oferta de R$7 ou uma oferta de R$12, o que Deus colocar no seu coração. Quem ajuda na obra de Deus, o Senhor abençoará 1000 vezes mais. No começo desta oração da manhã, eu disse que a bênção do Senhor traz paz, aquilo que vem de Deus traz paz, que Deus vai colocar para bem longe tudo aquilo que tenta impedir a sua caminhada. Eu tenho um texto bíblico que eu quero trazer para você, e dentro desse texto bíblico
tem esta forte revelação de Deus que vai clarear a nossa visão espiritual. É muito importante que a nossa visão espiritual seja cada dia mais e mais clareada, para que nós possamos ver o futuro. Porque quando Deus abre a nossa visão espiritual, nós podemos perceber e observar muitas coisas que podem acontecer em nosso futuro. E Deus pode nos dar livramento, nos dar estratégias para que nós possamos alcançar o destino que o Senhor reservou para cada um de nós. E isso se aplica em todas as dimensões da nossa vida, em todas as áreas do nosso ser. E o texto que Deus me deu para te entregar na manhã de hoje, e com base nesse texto, eu tenho uma palavra profética para falar para você, está em Provérbios, o versículo da manhã de hoje, Provérbios capítulo de número 10, verso de número 22, que nos revela a palavra de Deus. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. É muito forte esta revelação bíblica. Observe bem, a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. O que é que esse texto quer nos revelar? O que Deus quer falar conosco através desse versículo? É muito importante nós compreendermos o que Deus ele quer nos instruir, nos direcionar nesse versículo aqui. E através desse versículo, você vai receber uma resposta da parte de Deus. Tudo que nós mais queremos no nosso dia a dia é termos todo dia, todo santo dia, a direção de Deus. A direção de Deus é aquilo que é mais precioso na vida. Por quê? A pessoa vai se casar, precisa da direção de Deus. A pessoa vai para o trabalho, precisa da direção de Deus. A pessoa vai cuidar da saúde, até para cuidar da saúde precisa da direção de Deus. Tudo na vida nós precisamos da direção de Deus. O Salmo 23 fala sobre isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, Deus, ele nos guia para o destino da bênção. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus, ele nos guia para as águas tranquilas. Isso significa que Deus nos guia para o destino da paz, o destino da providência, o destino do consolar de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E principalmente o destino de sermos cheios da presença do Senhor. E isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas. Pois bem, tudo o que nós precisamos é da direção de Deus. E quando nós estamos diante de uma situação a qual nós precisamos de uma resposta, vamos consultar na Bíblia, vamos consultar na oração a resposta que precisamos ouvir diante de uma pergunta ou diante de uma situação difícil. Você vai entender perfeitamente o que Deus quer falar com você através desta oração e através disso que eu vou dizer agora para você. Redobre sua atenção para o que eu vou dizer para você nesse exato momento. Se você pede a Deus uma resposta, se você pede a Deus uma direção, a primeira coisa que precisa testificar é a paz. É necessário sentirmos e percebermos ao nosso redor a paz, porque a paz é um sinal de que Deus está trabalhando, porque Deus é o autor da paz. Então tudo aquilo que vem de Deus traz paz. Embora a palavra de Deus diz que Deus é o Senhor dos exércitos, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos porque Deus ele guerreia por nós para que haja paz. Porque o que é a paz?
A paz é uma guerra que foi vencida. Torno a dizer, a paz é uma guerra que foi vencida. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele guerreia ao nosso favor para estabelecer a paz em nosso interior, em nossa família, ao nosso redor. Então, aquilo que vem de Deus tem que trazer paz. Por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha problemas, mas tem que trazer paz, nem que seja uma paz interior. Eu vou dar um exemplo, que eu já citei esse exemplo diversas vezes aqui no canal, mas esse exemplo que eu vou falar aqui se encaixa perfeitamente com essa palavra. É Jesus no barco. Jesus está no barco, a tempestade está assolando o barco, é vento de um lado, é vento do outro, é as águas agitadas, batendo no barco e o barco balançando para um lado, o barco balançando para o outro lado. O cenário é um cenário de caos, o cenário é um cenário de agitação, o cenário é um cenário de guerra, é uma tempestade violenta batendo na embarcação e Jesus está no barco, no meio da tempestade, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, dormindo em paz. Do lado de fora, um caos. Do lado de fora, uma tempestade. Mas Jesus, do lado de dentro, está em paz. Da mesma forma é a nossa vida. Do lado de fora pode estar acontecendo uma guerra, mas o nosso coração precisa estar cheio de paz. Então, quando nós entramos por um caminho que existem conflitos e batalhas, mas mesmo assim nós temos paz de espírito, isso é um sinal que nós temos que trilhar e vencer aquela batalha, aquela jornada. Tudo que vem de Deus tem que produzir paz. Se você monta uma empresa, se você tem uma família, se você está fazendo alguma coisa para Deus ou para você ou para alguém, saiba que tudo precisa produzir paz, porque a bênção de Deus não acrescenta dores, a bênção de Deus enriquece. E essa riqueza que está escrito aqui não é uma riqueza material apenas, é uma riqueza espiritual. Vamos examinar o texto? Olha só o que o texto está dizendo, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Ou seja, a bênção de Deus traz riquezas. Pastor Bruno, que tipo de riqueza é essa? Riqueza de saúde, riqueza de paz, riqueza de amor, riqueza de prosperidade verdadeira. Não é a prosperidade mentirosa, é a prosperidade verdadeira. Riqueza espiritual, riqueza de fé, riqueza de dons espirituais, riqueza de talentos, riqueza das coisas dos céus. Então a bênção de Deus traz riquezas, coisas que o dinheiro não consegue comprar, porque, diga-se de passagem, as coisas mais ricas e mais preciosas do mundo são as coisas que o dinheiro não compra. As coisas que o dinheiro não compra são as coisas mais preciosas que existe na face da terra. Quanto custaria a sua paz? Quanto custaria uma bela noite de sono tranquilo? Quanto custaria uma família feliz? Quanto custaria o abraço do filho? Quanto custaria o abraço de uma mãe? Quanto custaria o abraço de um pai? Quanto custaria a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, os nossos braços, as nossas pernas, os nossos órgãos em perfeito estado funcionando? Quanto custaria isso? Seria um valor incalculável. Então, minha amiga, meu amigo, você é rica. Você é rico daquilo que o dinheiro não compra. Eu estou diante de uma mulher rica. Eu estou diante de um homem rico. Coloca aqui nos comentários. Eu sou rico na presença de Deus.
Eu sou rico na presença de Deus. Diga aí, mulher de Deus, eu sou rica na presença de Deus. Riqueza do céu. Riqueza do céu. Alguém pode falar para mim assim, mas pastor Bruno, eu estou passando uma prova na vida sentimental. O relacionamento não deu certo. Pastor Bruno, estou passando uma prova financeira. Estou passando uma prova no casamento, estou passando uma prova nos filhos, estou passando uma prova na saúde. Mesmo diante de todas as provas, minha amiga, meu amigo, você é rico e rica das coisas que o dinheiro não consegue comprar. Satanás tem raiva de você, Satanás tem inveja de você, porque você tem uma riqueza que ele não tem. Os demônios é espírito, então eles não sentem o gosto, o sabor de uma comida. Quando você pega uma fruta e come, os demônios não entendem o sabor de uma comida. Você respira, sorri, ama, se alegra. As forças do mal não entendem a pureza, a graça e a felicidade que existe no amor, que existe na paz. Essas riquezas Satanás não consegue. Observe que Satanás ofereceu para Jesus lá na tentação do deserto, lembra? Satanás se apresentou a Jesus e disse assim: transforma pedras em pães. Aí Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás disse assim: pula daqui de cima e todos saberão que você é eleito de Deus, o escolhido de Deus. Aí Jesus vai e responde: olha, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Aí na última tentação, Satanás foi e ofereceu os bens da terra, riquezas. E Jesus foi, repreendeu Satanás e Satanás evaporou-se na presença de Jesus. Perceba que o inimigo ofereceu coisas materiais, mas não conseguiu oferecer para Jesus as coisas espirituais, as coisas que o dinheiro não consegue comprar. Porque o dinheiro pode comprar uma cama, mas o dinheiro não compra o sono. O dinheiro pode comprar um carro, mas o dinheiro não compra o destino da vitória. O dinheiro pode comprar uma mansão, mas o dinheiro não compra um lar, uma família. O dinheiro pode até comprar uma pessoa, mas o dinheiro não compra uma verdadeira amizade. O dinheiro não compra um verdadeiro amor. Então você é rica daquilo que o dinheiro não compra. Você é rico daquilo que o dinheiro não consegue comprar. Você está cheia de pedras e diamante e de rubis preciosíssimos. A bênção de Deus está sobre você e aquilo que vem de Deus traz paz. Aquilo que vem de Deus não acrescenta dores. E quem fala isso não é o pastor Bruno. Quem fala isso é a palavra de Deus. Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Então o que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus traz riqueza espiritual. O inimigo fez de tudo para tentar atrapalhar a sua caminhada. Mas sabe por que ele não consegue? Porque você tem uma riqueza dentro de você. E sabe qual é a maior riqueza que habita dentro de nós? É isso mesmo. O Espírito Santo da verdade. Ô glória! O Espírito Santo de Deus habita em nós. Esta riqueza o mal não pode tomar de nós. Esta riqueza habita dentro de mim. Esta riqueza habita dentro de você. E através desta riqueza vai transbordar para todas as áreas da sua vida. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Essa riqueza que habita em ti, que é a presença do Espírito Santo, vai transbordar para a tua vida financeira. Vai transbordar para a tua vida sentimental. Vai transbordar para a tua família. Vai transbordar para a tua saúde. Vai transbordar na vida das pessoas que estão ao seu redor. Vai transbordar para todas as direções. Imagina comigo um copo e uma torneira ligada.
e a água jorrando, jorrando, jorrando. O que acontece com esse copo? O copo vai enchendo, 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 fica até a tampa de água. Mas só que a água da torneira não para de cair. Então essa água que está dentro começa também a estar do lado de fora. Então tem água dentro do copo e tem água fora do copo. Tem água dentro do copo e tem água ao redor do copo. Sabe quem é o copo? O copo sou eu e você. E sabe quem é a água? A água é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, sendo derramado sobre as nossas vidas. A torneira de Deus está ligada e as águas do poder de Deus está enchendo você e está transbordando na tua vida. E em todas as áreas da tua vida receberá o impacto destas águas abençoadoras que emana de você. Por isso que eu digo, Deus vai fazer por você, através de você e em você. Ó, 3 coisas. Deus vai fazer em você, Deus vai fazer por você e Deus vai fazer através de você. Pegou a revelação aí? Deus vai fazer em você, que é dentro da tua alma. Deus vai fazer por você, Ele vai agir ao seu favor. E Ele vai fazer através de você, Ele vai usar as tuas mãos para abençoar outras vidas. Então, em você, por você e através de você, o Espírito Santo da verdade está operando um grande milagre. Meu Deus, eu me arrepiei aqui na unção. Um arrepio bom, um arrepio da unção de Deus. Existe alguém que precisa desta palavra, existe alguém que precisa desta resposta, e Deus está falando para alguém aqui. A minha bênção, diz o Senhor, chegou na tua vida. E esta bênção que não acrescenta dores, esta bênção que enriquece, está transbordando da direita, da esquerda, por detrás e por diante. Quem tocar em você vai ser abençoado. E aonde você tocar, será abençoado. E aonde os seus pés pisarem, será abençoado. Quando você falar, será abençoado. Quando você sentir, será abençoado. Quando você ouvir, será abençoado. Quando você olhar, será abençoado. Porque a bênção de Deus não está do lado de fora, a bênção de Deus está do lado de dentro. Se você tiver coragem, coloca essa frase aqui, ó. A bênção de Deus está dentro de mim. Pastor, por que se eu tiver coragem? Porque o inimigo não vai querer que você coloque esse comentário aqui, não vai querer que você pronuncie essa palavra. A bênção de Deus está dentro de mim. A bênção de Deus está dentro de mim. Você poderia repetir? Se você não puder escrever aqui nos comentários, pelo menos repita comigo 3 vezes. Diga assim: a bênção de Deus está dentro de mim. A bênção de Deus está dentro de mim. A bênção de Deus está dentro de mim. São 3 coisas que eu preciso falar sobre a bênção. Número 1, a bênção de Deus está dentro de você. Número 2, a bênção de Deus está sobre você. E número 3, você é uma bênção de Deus na terra. Porque Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção. Vamos recapitular aqui? Número 1, a bênção de Deus está dentro de você. Número 2, a bênção de Deus está sobre você. E número 3, você é a bênção andando na terra. E esta bênção que está dentro, esta bênção que está sobre e esta bênção que é você, enriquece. E esta riqueza não é de coisas materiais. Esta riqueza é das coisas celestiais.
das coisas que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói, das coisas que o dinheiro não consegue comprar, e das principais riquezas, o poder renovador do Espírito Santo dentro de nós. E se cumpre a palavra que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós somos cheios do Espírito Santo, e as outras demais coisas Deus vai te dar. Na vida sentimental Deus vai te dar, na vida financeira Deus vai te dar, na vida amorosa Deus vai te dar, na tua saúde Deus vai te dar. E eu profetizo em nome de Jesus que o dia que se chama hoje, Deus está distribuindo bênçãos que você precisa, bênçãos que você deseja, bênçãos que você necessita. Existem bênçãos que a gente necessita e existem bênçãos que a gente deseja. Vou dar um exemplo aqui. Hora do almoço. Você que é mãe, você que é pai. O seu filho chega para você e diz assim: mamãe, papai, é hora do almoço, mas me dá aí uma barra de chocolate. E olha que a comida tá pronta, viu? Feijão, arroz, carne, salada. É hora do almoço. O seu filho pede uma barra de chocolate para substituir o almoço. Eu te faço uma pergunta. Você, seu filho pequeno, tá? No exemplo aqui dando. Você daria a barra de chocolate que seu filho deseja? Ou você daria o prato de comida com feijão, arroz e carne e salada? O que você daria? A barra de chocolate ou você daria o prato de comida? Aí o seu filho começa a insistir: não, mamãe, não, papai, eu quero a barra de chocolate, eu não quero almoçar não. Eu não quero feijão, nem arroz, nem carne, eu quero uma barra de chocolate. Você mãe, você pai, o que você daria? Na hora do almoço, é hora de almoçar. Você vai entender o que Deus quer falar com isso. Coloca nos comentários aí, eu quero saber de você. Me responde aí. Você daria a barra de chocolate ou você daria o almoço? Pastor Bruno, o que você quer me dizer com isso? Calma, você vai entender agora. É claro que eu vou dar para o meu filho o almoço. Eu não vou dar a barra de chocolate para ele. Eu vou fazer o seguinte trato. Eu vou falar assim: olha, meu filho, meus filhos, né? Eu tenho 2, Gabriel e Miguel. Tá crescendo, viu? Tá ficando bonito os 2. Cada dia mais e mais. Depois eu vou postar aqui uma foto para vocês verem. Em outra oportunidade. Escute bem. É claro que eu vou dar o almoço para o menino, para a criança. Vou dar o almoço, não vou dar a barra de chocolate. E vou fazer o seguinte trato: olha, você come a sua refeição aqui, o seu almoço, o feijão, o arroz, a carne, a salada, e depois você pode comer o chocolate. Então eu vou dar para o meu filho, você vai dar para o seu filho aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, para depois você dar aquilo que ele deseja. Então existem 2 tipos de bênção. Existe a bênção que necessitamos e a bênção que desejamos. O seu filho está pedindo, aqui no exemplo que eu estou dando aqui, o seu filho está pedindo um chocolate, mas só que é hora do almoço. Então você vai dar para o seu filho aquilo que ele precisa, que é o almoço. E depois que ele almoçar, aí você vai dar aquilo que ele deseja, que é um chocolate. Deus, ele faz a mesma coisa conosco. Ô glória! Deus, ele faz assim também. Deus primeiro nos dá aquilo que nós precisamos e depois que a gente aceita aquilo que precisamos, então Deus, ele entrega aquilo que nós desejamos. Então existe a bênção que você precisa e existe a bênção que você deseja. O que é que você está precisando? E o que é que você deseja? Primeiro, receba de Deus aquilo que você precisa. Assim que você receber, Deus está trazendo aquilo que você deseja. Assim diz o Senhor para o teu coração: meu filho, minha filha, eu estou te entregando primeiro aquilo que você precisa. Receba.
Recebeu? Agora eu vou te dar aquilo que você está desejando. Toma posse da bênção que vem de Deus. E é isso. A bênção do Senhor, vamos para o texto. Provérbios 10, 22. Tudo que eu estou falando aqui nessa manhã é firmado nesta palavra. A bênção do Senhor é que enriquece. E Ele não acrescenta dores. Toma posse de vitória, toma posse da bênção de Deus que está em você, a bênção de Deus que está sobre você, e você também é uma bênção que está andando na terra. Amém? Toma posse dessa resposta. E eu quero, neste momento, fazer uma oração. E nesta oração, o meu pedido é muito simples. Eu quero pedir nessa oração que tudo aquilo que tenta atrapalhar a bênção de Deus na tua vida, que o Senhor coloque para bem longe. Vamos orar nesse propósito. Todo espinho no caminho, toda pedra de tropeço, toda barreira, tudo aquilo que tenta impedir a bênção, que Deus tire do seu caminho, que Deus clareie a sua visão e que você possa prosseguir e viver todas as bênçãos espirituais e materiais em todas as áreas, espiritual, financeiro, sentimental, conjugal, familiar, saúde, que em todas as áreas a bênção de Deus venha percorrer na sua vida e que nesse transbordar da bênção você possa testemunhar das maravilhas que o Senhor já começou a fazer na tua vida. Amém? Toma posse daquilo que esse humilde profeta e pastor disse para você nesta manhã. Vamos orar? Coloca nos comentários o seu nome. Oremos a Deus. Senhor bendito e glorioso, Tu és onipotente, onisciente e onipresente. Deus, nós te amamos porque Tu és poderoso para fazer o inacreditável, o impossível e o inédito. O Senhor é poderoso para fazer aquilo que é espetacular em nossas vidas. E nós estamos aqui na Tua presença, nesta manhã de glória, nesta manhã de cura, nesta manhã de transformação, nesta manhã profética, nesta manhã de libertação, nesta manhã de transformação. Senhor, concede a bênção que a tua filha e o teu filho precisa, e concede também a bênção que ele e ela deseja. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua bênção alcance a todos que aqui estão e que todos sejam fortalecidos, abençoados, libertos, transformados e edificados pela unção do teu poder, pela glória que vem, Senhor, do céu sobre nós. Tira todo impedimento que tenta atrapalhar a bênção. Tira, Senhor, todo impedimento que tenta atrapalhar a vitória. E que nós possamos alcançar, que os impedimentos caiam por terra agora. E que os nossos caminhos sejam aplanados. Que tudo venha a dar certo em nossos projetos, em nossos sonhos e ideais. Toma as rédeas, ó Senhor, toma a primazia, toma o controle, que tudo venha a dar certo em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Senhor, faz o sobrenatural, tira os impedimentos e empecilhos e nos faz prosperar na tua presença, para que todos ao nosso redor sejam completamente abençoados. Então transborda do teu poder, transborda da tua prosperidade, transborda do teu querer, transborda, Senhor, de tudo que é bom em nossas vidas, em nome de Jesus. Que boas notícias, que coisas boas
aconteça por esses dias em nossas vidas e que nós possamos testemunhar, que nós possamos glorificar o Teu nome por cada vitória concedida. Nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, por tudo que Tu és em nossos corações. Nós te amamos, ó querido Deus. Nos concede um dia de paz, de bênçãos e vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos e pela fé te agradecemos. E todos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para ser feliz, você nasceu para vencer e viver todas as promessas do Senhor. Um grande e forte abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. E que Deus abençoe e multiplique as bênçãos na tua vida. A paz do Senhor